Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense para as autárquicas, hoje com o candidato da CDU à Câmara de Palmela. Tem 59 anos, faz 60 no próximo mês, é natural de Setúbal, mas vive no Pinhal Novo há muitos anos, onde já foi professor da escola secundária e também presidente da Junta de Freguesia. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, em português e francês. Também já foi deputado na Assembleia da República pelo PCP no final dos anos 80 e é presidente da Câmara Municipal de Palmela desde 2013. Álvaro Amaro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Candidata-se pela terceira vez à Câmara Municipal. Nas últimas eleições perdeu a maioria absoluta. Desta vez, na sondagem divulgada recentemente pelo Setubalense, tudo indica que pode recuperar essa maioria absoluta. É isso que espera? Vamos lá ver. Eu acredito sobretudo na inteligência e na capacidade de discernimento dos nossos eleitores, e a minha principal sondagem será no dia das eleições. Eu creio que quem cumpre, quem trabalha, quem apresenta resultados merece continuar e, portanto, apresento-me às eleições consciência tranquila, com trabalho, com projeto de futuro e, portanto, será aquilo que os eleitores decidirem, mas acreditamos que a CDU merece ter um bom resultado. Mostra muita confiança no trabalho realizado. Como é que classifica este mandato e porquê é que tem essa confiança toda? Vamos lá ver. Neste mandato conseguiu-se realizar, ao nível do investimento, o maior volume de investimento de sempre. Conseguiu-se concretizar também um conjunto de obras, ainda que da responsabilidade da Administração Central, eram consideradas pela nossa população como fundamentais, estratégicas e indispensáveis. E esse mérito não é da Administração Central, que obrigatoriamente teve de financiar ou de cofinanciar, é um mérito do trabalho da autarquia, da sua liderança política, que soube contratualizar isso com a Administração Central e das equipas técnicas do município. Está a falar da Vala da Salgueirinha, do Centro de Saúde, do Pinhal Novo, de Saúde, encostas do Castelo e muitas outras que estamos a procurar contratualizar, nomeadamente o pavilhão da secundária de Palmela. E o candidato do PS, Raul Cristóvão, diz precisamente que todas as obras estruturantes aqui no Concelho de Palmela são do Governo e não do município. Você diz que o município é que tem um mérito? O candidato do PS fez muito pouco por Palmela. Esteve mais preocupado em representar o Governo e em defender o Governo e às vezes até bloquear alguns processos, como é o caso deste arrastamento do protocolo que nunca mais é assinado com o Ministério da Educação para a construção de um pavilhão na secundária de Palmela, que é um pavilhão que servirá à comunidade e onde o Ministério, numa obra de 2 milhões, se propõe financiar apenas 625 mil euros, quando se trata de uma obra da responsabilidade do Ministério da Educação. E como é que o candidato do PS pode ter ajudado a bloquear ou a ser resto? Porque, em princípio, deveriam fazer influência junto dos seus pares, não é? E tem lá um secretário de Estado que ainda por cima é candidato à Assembleia Municipal, que fez muito pouco sobre esta matéria. Mas relativamente às obras estruturantes, eu quero recordar-lhe que o município, por exemplo, continua a infraestruturar o território, e essas obras são estruturantes para as nossas populações, nas zonas periurbanas, nas zonas rurais, fruto de uma política que permitiu durante muitos anos esta dispersão e esta construção, mas somos de facto um território enorme, o maior da área metropolitana de Lisboa, e que as obras estruturantes são também investir 3 milhões de euros em saneamento, ou investir mais de 6 milhões de euros em novos arruamentos, rede viária, ou criar praticamente em todas as freguesias equipamentos coletivos de referência. Refiro-lhe, por exemplo, se requalificar e ampliar 5 centros escolares, 5 grandes escolas nas nossas freguesias, não é uma obra estruturante e determinante para o futuro do nosso território. Portanto, há aí uma visão demasiado redutora, mas eu percebo, é o papel da oposição, é sempre desdenhar daquilo que é feito e às vezes até bloquear quando não votam favoravelmente a algumas propostas.
E relativamente à cooperação entre o Estado e o município, que há pouco estava a referir a propósito do pavilhão, temos também a assinatura do acordo entre as duas entidades para a unidade de saúde da Quinta do Anjo. Não é o exemplo de como o Estado também colabora? É um exemplo, e se calhar era bom percebermos porque é que os senhores vereadores do PS não estiveram presentes na assinatura desse protocolo, e os vereadores também do PS, e o vereador também do PSD. É que, de facto, eu sei que custa à oposição que organismos da administração central, ligados naturalmente ao governo, sistematicamente elogiem a capacidade de concretização, de trabalho, e elogiem os projetos do município, e por isso acedam a continuar a trabalhar connosco naquilo que é determinante para o território. Há que saber interpretar também esta postura de vários organismos da administração central que confiam no município e sabem que o município é capaz de fazer aquilo que eles não foram capazes de fazer durante dezenas de anos. Sobre as redes de água e saneamento, as infraestruturas, falou há pouco que é uma obra muito complexa, porque difícil e dispendiosa, porque o Conselho é muito grande. Mas o Conselho já é grande há muito tempo e também tem sido sempre governado pela CDU, desde o tempo de Carlos Sousa, por exemplo, e tem havido, pelo menos em certa altura, uma política de permitir a expansão urbana e permitir a construção dispersa, que dificulta esse trabalho de levar a rede à totalidade da população. Eu, de facto, tenho uma visão diferente e, por isso, teremos um plano diretor municipal diferente e que hoje está profundamente alinhado e inspirado com aquilo que são os desafios que se colocam aos territórios e ao planeta, que é a contenção dos perímetros urbanos, regras muito claras para o edificado nas áreas de edificação dispersa e a arrumação das funções, nomeadamente das económicas, em locais qualificados que permitam atrair investimento, e esse investimento tem naturalmente que suportar também o esforço de infraestruturação necessário para grandes unidades económicas. E, portanto, o paradigma do ordenamento do território tem-se vindo a alterar, felizmente, desde 2011 para cá, também com uma nova lei dos solos, com um conjunto de outra regulamentação, e o município entende que está na hora de continuar a preservar bem os seus ecossistemas e a arrumar bem o seu território para não hipotecar o futuro para as gerações vindouras. E por isso, creio que nos apercebemos a tempo e horas dessa mudança e, portanto, aquilo que teremos em discussão pública no final do ano, no princípio do próximo, será um ordenamento do território muito mais sustentável. Está a falar do PDM. E outros instrumentos que virão. Já disse que, além de trabalho, estes mandatos têm um projeto. A oposição, mais do que um candidato, dizem precisamente que não há uma estratégia em Palmela. Qual é a estratégia? Eu é que ainda não vi, nas candidaturas que se apresentam, uma única ideia para Palmela. Nós queremos e sabemos o que estamos a fazer para ter melhores respostas e uma rede de cuidados de saúde de nível e à dimensão que o Conselho necessita. Nós sabemos o que estamos a fazer, por exemplo, para tornar o município pioneiro e autossustentável em matéria de energias verdes. Nós sabemos o que estamos a fazer em matéria de clusters culturais, criativos, indo ao encontro das dinâmicas associativas, culturais, patrimoniais e outras que existem. Nós temos um plano de turismo que será pela Academia validado em termos de plano estratégico, que tem várias vocações e que tem acrescentado valor ao território e que vai ser aprofundado. Nós temos uma estratégia para a habitação a custos controlados, para a renda apoiada. Eu, por exemplo, prometo e pretendo cumprir um investimento de grande monta na área da habitação, que, se for integralmente concretizado em 6 anos, atinge os 26 milhões de euros. Mas essa é das áreas que falou, de estratégicas, essa é precisamente daquela que vai de encontro ao que disse o candidato do PS quando diz que a estratégia de Palmela decorre
do que o Governo vai apresentando? Não, a estratégia de Palmela... A estratégia local de habitação? Não, a estratégia local de habitação tem que ser financiada pelas entidades governamentais e também pela bazuca europeia. Portanto, eu também podia dizer que o Governo, neste caso, também não tem ideias, vai apenas a reboque daquilo que são as prioridades de financiamento da União Europeia. Obviamente tem que haver aqui algum alinhamento e cada um tem que fazer a sua parte. Agora, nós temos também nesse domínio do social, do apoio às famílias, do apoio às crianças, do apoio à educação, uma política que é distinguida, que é reconhecida por diversas entidades. Não é por acaso que somos, pelo 4º ano consecutivo, considerado uma autarquia familiarmente responsável. A oferta dos livros de fichas, o reforço alimentar nas escolas, no pré-escolar, no primeiro ciclo, a nossa política de transportes escolares, os nossos regulamentos vão muito para além daquilo que são os regulamentos nacionais e a lei. Portanto, nós fazemos um apoio na área social e socioeducativa muito reconhecido e, portanto, também nessa matéria há muito que temos essa estratégia e há muito que temos esses objetivos e continuaremos. Também na área da pessoa idosa, nós pretendemos, com esta nova política de transportes e de concessão que entrará em vigor no início do próximo ano, em que o município vai investir 1.680.000 euros, para além de criar uma outra oferta de transportes e de mobilidade para uma população do território mais difícil, dada a sua capilaridade dos seus lugares e a sua extensão, e por isso nos custa bastante este investimento, e é elevado, nós procuraremos criar maior coesão territorial também através desta política de transportes e vamos também conseguir com a nova... e propomos também tornar esses transportes gratuitos aos utilizadores do cartão idade maior, aos nossos séniores. Portanto, nós temos projetos, temos ideias, temos ainda na área da infraestruturação e da qualificação e da regeneração urbana, temos desenvolvido um trabalho muito intenso neste final de mandato. Eu não posso lançar as obras todas, senão diriam que era já obras para as eleições, mas as coisas têm um timing. Nós para o PRR e para o 2030 temos propostas de requalificação das áreas de acolhimento empresarial e isso tem-nos permitido captar mais investimento e temos, de facto, mais já falamos emprego. Talvez mais dessas coisas. Ouça, eu não vejo nas outras candidaturas, só vejo críticas de coisas correntes, comezinhas, ou porque há mais lixo ali, ou porque há um problema acolá. Pois bem, eu encontro isso em todos os municípios. Já falamos dessas matérias. Sobre os transportes. A concessão que vai entrar em vigor já é uma resposta razoável às necessidades do Concelho de Palmela, ou ainda vamos continuar a ter problemas? E isso seria de equacionar, por exemplo, propõe o candidato do Bloco de Esquerda, que o município também tivesse uma rede complementar de transportes, fosse um operador com autocarros e carreiras. Neste momento isso não faz sentido. A opção pela concessão e pela delegação de competências na AML é aquela que produz melhores resultados, não só pelo efeito de escala, mas estamos convictos que aquilo que foi sinalizado como principais necessidades por parte da nossa população, mesmo a mais dispersa, que tem que ter uma resposta mais com mini autocarros e quase ao nível do transporte flexível ou a pedido, está contemplado no pacote de carreiras, de percursos que o município, através da AML, adjudicou nesse lote. E, portanto, nós temos que experimentar, temos que ver se até... Acredito que possa haver alguns circuitos e algumas carreiras que se calhar não venham a ter o número de utilizadores estimado, não é? Porque as pessoas às vezes reclamam os transportes, etc., mas depois não os utilizam. Hoje não há razões para isso. Com um passe àquele preço e com a rede que está criada, eu espero que, de facto, cada cidadão faça mesmo a opção pelo transporte rodoviário coletivo em detrimento do transporte individual, seja para trabalhar, seja para ir às compras, seja para tratar dos seus assuntos pessoais. Sobre a atração de investimento e sobre o emprego,
Palmela tem tido agora projetos que têm vindo a ser apresentados na área das energias renováveis e também o projeto multimídia para o Vale do Alecrim. Mesmo assim, há quem não reconheça uma atratividade especial. Por exemplo, o candidato do PSD diz que são coisas que caem aqui praticamente pelo Conselho ser tão grande. Não caem aqui pelo Conselho de ser tão grande, caem aqui porque o município faz esse trabalho de atração de investimento e trabalha conjuntamente com os investidores na busca de soluções em termos de ordenamento do território, em termos de sinalização dos terrenos e das áreas ideais para isso. Pois, é que estas coisas, de facto, não são matérias em que andemos todos os meses a fazer alarido. Eu, antes de vir para aqui, acabei de validar um parecer para mais uma intenção de investimento. Mas, naturalmente, nós não andamos a anunciá-las quais e como com uma intenção propagandística. Elas só serão anunciadas quando estiverem em fase de concretização. Mas há um enorme trabalho de magistério de influência, de promoção do território, que faz com que haja interesses em investir aqui, até no imobiliário. Nós temos feito trabalho com parceiros nacionais e internacionais, seja através da AICEP, seja através deste grupo de investidores franceses que está aqui sediado na Península, entre Palmela e Setúbal. Tivemos recentemente num salão internacional do imobiliário, através dessa organização. Espera, deixe-me só concluir outro aspecto. E nós, mesmo em relação às indústrias que já cá estão, temos feito parte da solução para que elas possam crescer e alavancar novos investimentos. A opinião pública possivelmente não sabe que o Tech Center da Vistion estava em vias de ser construído na Hungria e o município, em tempo recorde e certamente atrasando outros processos, conseguiu licenciar esse Tech Center e criar condições para que ele ficasse na Vistion. O mesmo com uma segunda ampliação que ocorreu tudo entre 2017 e 2020. Isto criou mais emprego qualificado e permitiu que o investimento não fosse para outros locais da Europa, onde oferecem praticamente quase tudo. O mesmo está a acontecer com a ANON, que as pessoas só se vão aperceber quando começarem as obras da retunda na Estrada Nacional para criar um acesso alternativo à Vistion, porque a ANON está situada atrás, em que o intenso trabalho de projeto, de aferição de exceções para cumprir as questões dos planos de ordenamento, alterações simplificadas ao PDM, concertação com entidades, são meses e meses e meses de trabalho conjunto em que o município praticamente anda com as empresas junto das várias entidades a encontrar soluções. E é mesmo para alavancar. Existe a ideia e até a crítica de que em Palmela o processamento burocrático para o desenvolvimento desses projetos que não é o adequado. Não, eu creio que nós temos que cumprir a lei e temos que cumprir o PDM e há investimentos que têm que ser acarinhados e merecem obviamente uma via verde e um tratamento especial através das nossas Mas como é que a via verde funciona? É quando o Presidente se mete e avoca esse tratamento? Não. Nós temos um gabinete de apoio às empresas e de promoção do investimento e da atração. Portanto, considera que isso funciona automaticamente? Funciona porque quando chega ao Presidente, obviamente, o Presidente tem que se envolver e é por isso que tem também alguns desses gabinetes na sua alçada de competências, mas tem de facto que meter o guizo ao gato, como se costuma dizer, mas vem tudo já muito bem informado, muito bem trabalhado, muito bem instruído. Se pretende chamar à colação a questão dos processos de licenciamento urbanístico, essa é uma outra matéria. Essa é uma outra matéria, também estou perfeitamente à vontade para falar sobre ela. Tenho aqui umas coisas ainda de economia e de atração de investimento para lhe perguntar. Falou há pouco do esforço para também manter as empresas que cá estão e para que elas possam desenvolver outros projetos. Mas agora a CVRPS, que era uma instituição emblemática do Concelho de Palmela, mudou para Setúbal. E já há quem diga que a Câmara não fez o que devia. Fez ou não? Não,
Câmara fez tudo o que devia, inclusivamente ofereceu instalações. Agora, quem manda na CVR são, de facto, os vitivinicultores, se entenderem levar a CVR para outro sítio, mas pronto, a CVR, em primeiro lugar, é da Península de Setúbal. Nós, torno público, nós disponibilizámos a Escola do Fernando Pó e o terreno da Escola do Fernando Pó para se fazer ali, naquele que é o coração vitivinícola e que é uma aldeia vinheteira, um centro que poderia servir com maior proximidade os vitivinicultores do concelho de Palmela, embora a CVR seja da Península. Isto aqui não se trata de quem dá mais, trata-se de interesse por parte da CVR, que teve outros interesses. Terá que perguntar à CVR por que razão é que foi para Setúbal. Não é só porque as instalações eram pequenas, porque podia ter adquirido ou alugado outras instalações, ou mesmo aceito instalações que o município propôs. Há pouco já estava a falar do urbanismo e é precisamente uma área que é recorrentemente apontada como um exemplo de mau funcionamento dos serviços municipais. Reconhece isso ou não? Reconhecemos e temos tido algumas dificuldades, e mesmo após a alteração à estrutura orgânica, que visou separar um bocadinho o trigo do joio para se perceber, e mesmo assim está-se a perceber, que há aqui também problemas ao nível da instrução e da parte dos próprios requerentes que não fazem a instrução como deve ser. Mas nós reconhecemos que temos tido problemas de funcionamento e que após a alteração à estrutura orgânica, que visou precisamente criar uma outra dinâmica, isto não deu resultados na medida em que a questão da Covid, que não é desculpa, como as pessoas dizem, não é? Quando temos os técnicos em teletrabalho, eles têm que vir buscar processos na mesma, quando não há às vezes concertação para debater logo ali algumas questões, é tudo feito muito isoladamente. Mas as críticas ao urbanismo já são anteriores à Covid, não é? Já é uma coisa mas críticas ao urbanismo há em todos os concelhos e há em todo o lado, sobretudo quando há gente... em Palmela não é pior nem mais difícil. Sobretudo quando há gente que pensa que pode passar por cima de tudo, não é? Ou que pensa que ou estava habituado a entrar por ali adentro, não é? Com os processos dos seus amigos e resolvê-los primeiro. Não. As questões têm as suas regras. Depois estamos num território que tem, ao nível dos ecossistemas, do número de linhas de água, do parque, etc., da floresta contra incêndios, etc., tem desafios que outros concelhos que são eminentemente urbanos não têm. Uma coisa é uma comunicação prévia, uma coisa é um processo de licenciamento, outra coisa é um processo de legalização com demolição e, de facto, os processos, grande parte deles, estão muito ensardelhados. Alguns visam regularizar coisas antigas que estavam há muito tempo por regularizar, porque já têm mais área do que podiam, outros estão à espera da revisão ao plano diretor para ver se colhe, etc. Portanto, é preciso conhecer o histórico. Mas apesar desse justificativo, acha que é possível fazer melhor, não é? É possível fazer melhor. Para o próximo mandato tenciona mexer nessa área? E tencionamos ainda este mandato de dar nota de um investimento que vamos fazer ao nível da desmaterialização e da instrução dos processos, que permitirá, e é isso que eu desejo, sobretudo, para não se fazer aproveitamento político destes problemas de funcionamento que existiram sobretudo por falta de comunicação e por falta de pessoal. E nós estamos a recrutar, estamos a mobilizar gente para um local onde não é fácil recrutar. Mas para lhe dizer que as medidas que vamos tomar, e pretendo tomá-las antes de terminar o mandato, porque a concepção do sistema está feita, existem as aplicações no mercado, mas elas têm que ser adequadas aos regulamentos municipais, não é? Será uma aplicação que permite a cada requerente fazer o acompanhamento do seu processo e, sobretudo, vai permitir logo separar o trigo do joio e afinal, perceber-se de quem são as culpas. Porque não se pode dizer que um processo está na Câmara 400 dias para ser despachado, quando esteve, nesses 400 dias, 290 do lado do requerente. Se tem instruído tudo bem logo à primeira, obviamente, estava em 30 dias. E, portanto, é preciso perceber que há aqui também dificuldades ao nível do trabalho técnico, e é por isso que, por exemplo, na área da reabilitação urbana, e temos sido bastante elogiados, e as coisas estão a correr muito bem na reabilitação urbana, e em particular no centro histórico, onde não há atrasos, e também é urbanismo,
nós temos apostado também na formação também para os proprietários, para os técnicos dos requerentes, para que toda a gente entenda melhor as portarias, a legislação, conheça também as vantagens e as desvantagens de algumas medidas, os incentivos, os materiais. Para que tudo funcione melhor. E isto tem estado a dar resultados. Participaram inclusivamente técnicos de outros municípios neste processo que consideramos muito bem conseguido e inovador e que tem dado a dar excelentes resultados no gabinete do Centro Histórico, onde deixou de haver atrasos. Agora, também estamos numa fase, felizmente para o Concelho de Palmela, com muito mais dinâmica, muito mais dinâmica urbanística. Nós temos o triplo dos processos que tínhamos, por exemplo, no mandato anterior. A área da recolha do lixo, a conservação da rede viária ou o asfaltamento de mais quilómetros na rede viária, o cuidar do espaço urbano, são apontados como áreas com maiores problemas no Concelho de Palmela. Reconhece isso, admite? Vamos lá ver. Ou discorda? Devo dizer que na recolha do lixo não aceito essa crítica. A recolha do lixo tem funcionado bem, a não ser quando há algum problema, de uma greve, de uma avaria em muitas viaturas, etc. A questão que merece reparo e que continua a dar uma má imagem do Concelho é o abandono indiscriminado de resíduos verdes e monos e velharias à volta dos contentores. Mas devo dizer-lhe que nunca se recolheu tantas toneladas, nunca se investiu tanto, e é na ordem dos 3 milhões, na recolha de resíduos sólidos urbanos, seja com outsourcing, seja com campanhas, seja com reforço de viaturas, nos últimos 2-3 anos, e estamos agora já no processo de aquisição de viaturas, agora também, não só para ampliar o porta-a-porta, que tem dado excelente resultado. Portanto, isto não é generalizado em todo o Concelho. Atenção. Mas essa boa avaliação deixe-me dizer, esta avaliação... Inclui o vereador da oposição? Essa é outra questão, já lá vamos à limpeza. Já lá vamos à limpeza. Queria só esclarecer que esta questão da recolha de monos é uma questão de cidadania e de educação e de responsabilidade por parte de um conjunto de pequenas empresas, prestadores de serviços e particulares. E que esquecem-se que não têm o direito e fiscalização exatamente, não têm o direito de abandonar fora dos dias de recolha mais do que 1 metro cúbico de um mono, de verdes, etc. A nossa aposta, por exemplo, ao próximo mandato é ter centros de transferência em todas as freguesias, onde as pessoas possam ir entregar, como já existe no Pinhal Novo. Mesmo assim não se conseguiu tirar os monos à volta dos contentores num espaço urbano. Agora, num concelho com 465 km², onde vem gente de todo o lado, prestadores de serviços de outros concelhos, como já foram apanhados, a descarregar pela ADUR, que é proibido, temos aglomerados de gesso, etc. Onde tem os contentores de recolha de resíduos espalhados por 947 km de caminhos, à beira de cada contentor. Mas há coisas abandonadas. Sobre a higiene urbana. Não, mas devo dizer que nós vamos combater, estamos a combater esse fenómeno, mas tem de haver também alterações ao regulamento que permitam uma maior agilidade nas contraordenações e no processo de denúncia e de cominação. E para isso contamos também com reforços na fiscalização, mas também com a intervenção da GNR. Que avaliação é que faz do vereador, a quem deu o pelouro da limpeza, que é do Partido Socialista? Já se percebeu, pelo que tem dito, que não será uma avaliação totalmente positiva, porque diz que é uma das áreas em que, com maioria absoluta, pode fazer melhor. Muito bem. Relativamente aos pelouros atribuídos ao vereador do Partido Socialista, de uma maneira geral, o que diz respeito à eficiência energética, à iluminação pública e até à toponímia, tem sido satisfatório, em perfeito alinhamento com aquilo que a CDU e o seu presidente, que com ele despacha, defendem para o setor. Já quanto à limpeza urbana, a minha responsabilidade foi dar-lhe cada vez mais condições, mais dinheiro para a aquisição de maquinaria, para investir em novos processos de trabalho na área da erradicação das ervas, nos espaços públicos, etc. De facto, nós também temos
lugares muito dispersos e não temos uma ou duas cidades como outros concelhos, não é? Nós temos muitos centros urbanos, temos algum desse trabalho descentralizado para as freguesias. Agora, nas freguesias, como é o caso de Pinhal Novo, Palmela, e Palmela tem também Aires, que é um aglomerado grande, e tem também a sua periferia, onde essas competências estão entregues à Câmara. Eu creio que a forma como os serviços são organizados e como são priorizadas algumas funções que fazem parte da limpeza e processadas também no planeamento algumas adjudicações, eu penso que é possível fazer melhor. Ainda assim, devo dizer que quando aponto alguma área ou alguma necessidade, que o Sr. Vereador, enfim, aceita o registro, aceita às vezes até a crítica e procura dar resposta às questões que solicito. Mas tem que haver de facto aqui uma melhor cooperação e uma melhor capacidade de mobilização dos serviços. E essa mobilização não se faz desorganizando o trabalho, os grupos, os encarregados, etc., sistematicamente. Que é o que tem sido feito? É a leitura que tenho. A CDU tem operado um rejuvenescimento, digamos assim, ou uma qualificação, talvez, nos presidentes de junta aqui no Conselho. Foi um esforço que foi notório e muito por ação do presidente Álvaro Amaro. Que balanço é que faz, agora no final do mandato, destes novos presidentes que foram colocados na Quinta do Anjo, no Beceirão e Marateca? Em primeiro lugar, esclareço que a escolha dos presidentes coube à minha força política, mas obviamente eu sinto-me mais confortável no trabalho quando tenho nas freguesias pessoas em quem confio e que estão disponíveis para cooperar e para trabalhar conjuntamente no desenvolvimento. Mas acha que houve então aí uma melhoria e que foi uma aposta que deu frutos competentes? São ciclos. Cecília Sousa está a fazer um trabalho muito bom na União de Freguesias, dando respostas a áreas onde antes havia menos atenção. E, de facto, o trabalho das freguesias hoje não é só os aceiros, a limpeza, os jardins, as calçadas, estas questões do social, ainda por cima, nos momentos difíceis que temos vivido nos últimos anos, levam a que as freguesias tenham que ter uma outra sensibilidade e uma outra intervenção ao nível até da execução das suas atribuições, não tanto das suas competências. E esse trabalho é notável. António Mestre, de facto também um presidente conhecedor, de grande proximidade, com capacidade de trabalho e que mesmo em maioria relativa conseguiu pôr a sua equipa a trabalhar muito bem numa freguesia também dispersa, difícil, com vários aglomerados emergentes, auges, zonas industriais, zonas urbanas, que têm sido portanto, acha estendidas. Que foram mudanças para melhor. Mas relativamente também ao Pinhal Novo, agora há uma mudança do candidato que estava como presidente da Junta, não vai ser reconduzido. Significa que chegou à altura de fazer essa mudança também no Pinhal Novo? Penso que o Manuel fez 12 anos. Já fez os 3 mandatos. Já fez os 3 mandatos. Portanto, não era uma freguesia que carecesse dessa mesma e, portanto, tendo feito mudança. 3 mandatos, teria necessariamente que sair. A freguesia de Pinhal Novo tem um candidato à altura dos novos desafios de uma grande freguesia eminentemente urbana. O Carlos Almeida já deu provas como presidente de junta, que foi presidente da maior junta de freguesias do distrito de Setúbal. E foi e ainda é vereador no Montijo. É vereador no Montijo. Não tem propriamente uma grande ligação ao Pinhal Novo. Tem. O Carlos conhece bem Agentes Caramelas, vive lá, obviamente, há poucos anos, mas é uma pessoa de proximidade e tem andado no terreno. E nós estamos a esquecer-nos, até algumas questões que às vezes aqui falamos, da limpeza, disto e daquilo, que tudo isso faz parte do pacote de transferência de competências que vão para as freguesias a partir de janeiro de 2022. E de facto eu creio que o Carlos, com a equipa, que certamente tem lá excelentes elementos que dariam também excelentes
candidatos a presidente da Junta, que há de conseguir criar ali uma equipa de trabalho, uma equipa que vai ter que ser alargada até para a dimensão da freguesia, que em vez de 5 membros do Executivo, já tem 7 membros do Executivo. Com uma boa coordenação e uma boa cooperação, poderão fazer muito bom trabalho de proximidade naquelas áreas que as pessoas hoje mais reclamam. Dado que a grande obra é para as câmaras municipais, as grandes respostas são para as câmaras municipais, de facto, o cuidado com o espaço público, a pintura, a reparação, a limpeza, etc., etc., eu creio que vai ficar muito bem entregue. Sobre os outros candidatos, como é que vê, por exemplo, a recandidatura ou candidatura do seu antigo camarada, Carlos Sousa? Olha, decepciona-me essa posição de uma pessoa que me apoiou, inclusivamente nas últimas candidaturas, mas percebo aí algumas motivações, quer desse candidato, quer de outros, mas é bom que digam ao que é que vêm, que interesses é que representam, se vêm efetivamente para trabalhar por Palmela e que ideias é que têm para o Conselho. E volto a dizer-lhe, eu tenho lido atentamente todas as entrevistas de toda a gente e não encontrei ainda uma única proposta e uma única ideia. Pode não ter encontrado propostas como concordo, mas tem havido várias propostas. Muito fracas. Podem não concordar se é isso, olha, as minhas são baseadas no conhecimento profundo da realidade, do trabalho e dos anseios das populações, dos agentes sociais, dos agentes económicos e dos agentes culturais e outros. E, portanto, eu estou, sobretudo, empenhado em falar dos meus projetos. As outras candidaturas, enfim, estamos num sistema que o permite, ainda bem, que haja opiniões diferentes, formas diferentes. Desta vez há muitos. Como é que vê esta quantidade de candidatos? Podem haver mais ainda. Há muita gente com desejo de protagonismo. Não sei se alguns têm... essencialmente ao desejo de protagonismo. Sim, e também mesmo em algumas coisas que já foram ditas que revelam profundo desconhecimento daquilo que são hoje os desafios da gestão autárquica. E acha que eleitoralmente isto terá algum efeito? Há de ter. No passado, um movimento independente e também outros fenómenos de desinformação levaram a que eu ficasse a 145 votos da maioria absoluta. Também é bom que se diga, porque eu fiz as contas, não é? Mas no fundamental, eu espero sobretudo que esta profusão de candidaturas contribua com ideias para o debate político e para um projeto para Palmela. Porque, obviamente, poderá haver boas e menos boas ideias em todos os projetos. Agora, tem que haver protagonistas à altura que prometem, que cumprem, que fazem e que têm capacidade para fazer. Se for reeleito Presidente da Câmara, só estará interessado em dar pelouros a outros vereadores da oposição se não tiver maioria absoluta, ou mesmo que tenciona fazer isso? Neste mandato agora só deu um pelouro, que era exatamente a CDU sempre atribuiu pelouros à oposição. Atribuirá pelouros tanto ou mais importantes em função dos resultados das eleições. Mas para nós era muito importante conseguirmos ter 5 vereadores, no mínimo, com pelouros atribuídos, porque hoje, com a descentralização de competências, com a desresponsabilização do Estado Central sobre uma série de matérias, isto requer, de facto, uma equipa forte, coesa, alinhada, em número e em qualidade, e eu vou ter essa equipa. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Assim que nos acompanhou, também agradecemos. Voltamos muito em breve com outras entrevistas. Obrigado.